Olá, meu nome é doutora Juliana Reis Guimarães. Gostaria de cumprimentar a todos e agradecer ao convite. O tema que a gente vai falar hoje vai ser sobre a clínica e sobre as alterações anatomofuncionais dos pacientes que são atendidos aqui na Neurovisão. Eu sou médica oftalmologista, faço parte do corpo clínico do Hospital de Olhos e sou especialista em retina e em neurovisão. É importante dizer isso porque a neurovisão é a subespecialidade que lida com esses pacientes que têm essas disfunções no processamento visual. E a retina é a parte do nosso olho que tem essa missão de converter a luz em estímulo elétrico, que é o substrato, que é a forma que o cérebro usa para para fazer a comunicação entre os neurônios e para fazer o consequente processamento e a consequente interpretação do que a gente vê. Antes de começar a falar de forma mais específica sobre o nosso tema, é importante eu definir aqui um conceito que vai ser usado ao longo da aula, que é o conceito do que vem a ser dislexia. Dislexia, de acordo tanto com o CID, que é o Código Internal de Doenças, quanto o DSM, que é o nosso manual, que define quais são as características importantes para cada diagnóstico, diz que o disléxico é uma pessoa que tem dificuldade em ler de forma automática, de forma fluida, e ele pode ser considerado disléxico desde que ele atenda algumas condições. Então, a causa para a leitura não ser eficiente não pode ser um déficit de QI ou algum problema cognitivo, não pode ser uma disfunção visual ou auditiva grave. Então, se a pessoa tiver alguma dificuldade, isso precisa ter sido corrigido. E não pode ter sido a falta de oportunidade educacional. Então, se eu tiver um analfabeto que é analfabeto por falta de oportunidade, ele também não pode ser considerado disléxico. É muito interessante a gente refletir um minutinho sobre isso, porque basicamente, através dessa definição, eu divido as pessoas em bons leitores, e entre os que não são bons leitores, ou eles não são bons leitores porque eles não tiveram a oportunidade de aprender a ler, ou eles têm algum déficit importante, ou eles são surdos ou cegos, ou se não, eu coloco quase que todas as pessoas com dificuldade dentro desse termo. É um termo muito amplo, muito abrangente, e essa informação é relevante para a nossa aula, porque a nossa conclusão vai ser justamente essa, de que quando a gente fala em dislexia, a gente não fala de um perfil muito específico de paciente. Geralmente, essa é uma condição que acompanha o paciente pela vida toda. A pessoa desenvolve, muitas vezes, estratégias para lidar com essa dificuldade, pode ter um bom desempenho acadêmico, mas é às custas de esforço, de cansaço, de dedicação maiores do que o comum. É legal a gente pontuar também que isso acontece em todas as línguas, independente do formato da língua, se é letras, se são pictogramas. A prevalência varia bastante, mas mesmo os mais conservadores vão achar uma prevalência que eu considero altíssima, que é algo entre 5% a 7%, e alguns pesquisadores chegam a achar 15%, 20%. Em subgrupos, como, por exemplo, pessoas que já tiveram dificuldades com a lei, pacientes encarcerados, a gente tem índices muito altos, prevalências muito altas de dislexia. Existe uma forte relação genética, não é em todos os casos, mas existe na maior parte dos casos, e a gente identificou vários genes que têm relação com isso. E é relevante, são relevantes os fatores familiares e socioeconômicos, mas isso não é responsável pela maior parte do problema. É realmente uma questão cerebral. A dislexia viveu um processo muito interessante do ponto de vista científico. As primeiras descrições de disléxicos na literatura foram feitas sempre tendo em vista o sistema visual. Então, descreve-se sempre pessoas inteligentes que não tinham dificuldades em outras áreas da vida, mas que tinham uma extrema dificuldade com o processo da leitura. Houve um pesquisador bem famoso, Orton, que fez uma proposta, ele tinha a teoria de que os disléxicos tinham essa dificuldade porque eles enxergariam certas letras ou certas palavras de forma espelhada, então haveria uma troca e uma confusão entre, por exemplo, as letras P e Q, ou B e D. Essa teoria foi bem conhecida, mas depois ela não se confirmou. O índice de pessoas que leem de forma espelhada ou que têm essa dificuldade com as letras não é mais alto entre os disléxicos do que na população comum. E no final do século XX, nós tivemos muitas pesquisas e muitas novidades científicas relacionando a dislexia com problemas na decodificação fonológica.
Nós ainda acreditamos nessa correlação, de fato ela existe, mas nos últimos 20 a 30 anos, com o início das primeiras pesquisas que começaram a ter esse foco anatômico ou funcional, a gente acabou fazendo esse retorno, então mantém-se, é claro, essas correlações fonológicas, mas hoje a grande parte da pesquisa é feita com essa ênfase anatômica para tentar descobrir o que acontece no cérebro do disléxico, e isso levou a gente a enxergar que realmente existe uma forte correlação aí com o próprio sistema visual, especificamente com o processamento da informação visotemporal, que é relacionada ao que a gente enxerga e como que isso vai se correlacionar com o tempo. E também, antes da gente começar o assunto mais específico, eu preciso falar um pouquinho para você sobre o histórico da neurovisão. Como foi que surgiu esse departamento aqui no Hospital de Olhos, como que isso aconteceu conosco e acabou dando origem ao LAPAM, à Sociedade Brasileira de Neurovisão e as pesquisas que a gente tem relacionado nessa área. Originalmente, a gente fazia um projeto assistencial, que era um projeto onde os médicos aqui do hospital oftalmologistas viajavam para o interior, geralmente no interior de Minas Gerais, e a gente visitava comunidades carentes e fazia triagem, o tratamento de condições oftalmológicas nessa população. O nome do projeto era Projeto 20V. E essa população, ela era triada por professores, por familiares, então, muitas vezes eles encaminhavam para nós crianças que tinham dificuldade de leitura ou dificuldade na escola, e os professores diziam, olha, eu observo que há algo de estranho, algo diferente com a visão dessa criança, ela é inteligente, ela é dedicada, mas apesar disso eu não consigo ensinar ela a ler. Existe também um perfil de criança que os professores falavam que eram crianças com dificuldade de noção espacial, elas tinham muito relato de queda, muita dificuldade com esportes com bola, e frequentemente vinha associado a sintomas oculares mesmo, então muitas vezes as crianças tinham uma coceira muito crônica, associada ao esforço visual, elas acabavam apresentando lacrimejamento excessivo, olhos vermelhos, e para nossa surpresa, geralmente o exame oftalmológico dessas crianças era absolutamente normal, elas tinham boa visão. Quando a gente estava nesse momento de triagem, não era um momento de ensino, de estudo, a criança não se estava exigindo das crianças um forte desempenho visual, elas não manifestavam nenhum desses sintomas, que depois a família e os professores relatavam. E nós começamos a notar esse padrão dessas crianças que tinham essas dificuldades e não havia nada na literatura oftalmológica tradicional correlacionando isso. E foi aí que surgiu esse nosso interesse inicial em pesquisa. Foi um caminho muito interessante que nós fizemos, hoje isso já tem mais de 30 anos. E hoje, nessa aula, eu queria fazer com vocês a viagem contrária. Ao invés da gente partir da clínica, dos sintomas, das observações que a gente tem com relação aos pacientes da neurovisão, a gente vai fazer uma rápida revisão da literatura e eu quero partir do que a gente tem disponível na pesquisa, o que a gente tem de literatura médica e depois trazer isso de volta para os pacientes que a gente observa aqui no nosso departamento. A forma que a gente vai usar para fazer isso hoje, eu vou falar de artigos que vão lidar principalmente com alterações de eletroencefalograma. Para quem não conhece, o eletroencefalograma é esse exame onde a gente conecta vários eletrodos em regiões anatômicas específicas. Então, como a gente vai falar de alterações do processamento visual aqui, de forma geral, a gente vai ter os eletrodos posicionados nas regiões que a gente quer avaliar. E a medida é feita através de uma sigla que em inglês chama ERP, que em português a gente chama de potencial evocado, que é justamente essa alteração elétrica causada pelo funcionamento dos neurônios. Por que esse é um exame legal? Ao contrário dessa foto, a gente não precisa ficar com os olhos fechados, então eu consigo justamente avaliar o que está acontecendo no cérebro da pessoa enquanto ela desempenha uma atividade específica. Então, isso é muito importante para o nosso contexto. Eu posso fazer esse exame enquanto a pessoa está lendo, eu posso dar para ela tarefas de busca, tarefas de ritmo, tarefas visuais ou auditivas, e observar o que está acontecendo com uma precisão muito importante do ponto de vista temporal. Então, existem outros exames que eu consigo avaliar também o que está acontecendo no cérebro da pessoa enquanto ela desempenha uma atividade específica. O mais conhecido deles é a ressonância magnética funcional,
Mas a ressonância magnética, apesar da resolução espacial dela ter melhorado muito com o tempo, hoje eu já consigo ver áreas pequenas e precisas do cérebro, mas ela não tem uma boa resolução temporal. Então, ela tem uma resolução, às vezes, de 2, 1 até 5 segundos. E isso não é útil aqui para nós, porque a gente realmente precisa de uma precisão temporal, e o eletroencefalograma é muito legal nesse sentido. E só lembrar vocês de que a gente tem uma sigla específica para quando a gente está fazendo essa medida no sistema visual. Às vezes, ao invés de dizer potencial evocado e usar essa sigla ERP, a gente fala PVE, que é o potencial visual evocado, tá bom? Eu falei um pouco sobre a precisão desse tipo de avaliação, e para dar um exemplo para vocês, tem esse estudo muito interessante feito no ano 2000, em que os pesquisadores pegaram 250 bebês e fizeram essa avaliação de eletroencefalográfica neles. Em quais condições? Os bebês estavam naquele momento dormindo, a ideia era que eles não estivessem fazendo nenhum tipo de processamento, estivessem fazendo o mínimo, né, de processamento cerebral de forma geral. Enquanto os bebês estavam dormindo, eles eram expostos a sons, que são esses sons discriminados aí, e foi feita essa medida, né, do resultado dos potenciais evocados. 8 anos depois, as crianças foram reavaliadas. Aos 8 anos, a gente espera que o desempenho de leitura já esteja bem desenvolvido, bem estabelecido, e eles fizeram uma análise estatística para conseguir parear e ver se tinha relação entre o estado atual das crianças aos 8 anos de idade com relação ao desempenho de leitura e os resultados dos exames feitos quando eles eram recém-nascidos. E é um resultado muito impressionante, porque 81% das crianças foram colocadas nos grupos corretos, 100% dos leitores pobres, então crianças que tinham certa dificuldade na leitura, 79% das crianças que não tinham, a gente conseguia fazer essa correlação direta com o exame feito há 8 anos. É muito interessante a gente ver essa precisão, não é sempre o caso. Eu vou falar algumas vezes para vocês que em alguns estudos a gente vê resultados heterogêneos. É muito importante, em qualquer exame que a gente esteja avaliando as pessoas disléxicas, que a gente faça sempre estímulos complexos, de alta frequência e de muita precisão. Porque se eu não fizer dessa forma, em alguns casos a gente vai ver que essa população, até por ter técnicas de compensação, como eu disse antes, não apresentam os resultados esperados. Uma outra dificuldade que a gente tem nos estudos é que é um grupo muito heterogêneo de pacientes. Então, a gente tem um índice altíssimo de comorbidades. E se eu não fizer essa separação de forma muito precisa, se a gente não tivesse cuidado de criar um grupo homogêneo de pacientes, a gente pode ter também uma certa variabilidade. Então, não é sempre que os resultados eletroencefalográficos são precisos. Mas quando a gente tem uma boa caracterização dos subgrupos, quando a gente tem uma boa seleção de pacientes, a gente costuma ter resultados muito interessantes. E existe uma vasta literatura, hoje a gente vai falar de mais de 250 estudos publicados avaliando o potencial visual evocado ou o potencial de resposta em várias condições, nesses pacientes executando várias tarefas diferentes. Então, a gente já tem publicação, por exemplo, estabelecendo que as pessoas que têm dificuldade com a leitura têm também dificuldades na percepção de movimento e na detecção de contraste. Nós vamos falar um pouco mais para frente que isso é relacionado à via do sistema magnocelular. É muito bem estabelecido também que eles têm alterações do processamento auditivo em vários tipos de atividade. E com acurácia de leitura, então isso é para dizer para vocês que a gente pode medir tanto com atividades básicas, com atividades perceptuais e também com habilidades mais altas, como por exemplo, reconhecimento de letra, acesso lexical. Então, existe esse padrão. Eu já falei um pouquinho sobre os subgrupos, isso é importante. Então, sempre lembrar que a gente precisa realmente desses estímulos mais complexos. E esses primeiros estudos anatômicos foram justamente mostrando isso para nós, que esses pacientes tinham simultaneamente alterações do processamento visual e do processamento auditivo. Assim como a gente foi notando que tinha relação com o auditivo e com o visual, tem relação também com outras atividades, com outras habilidades mais específicas. Uma que a gente consegue ver frequentemente associação é com relação à atenção visual, atenção auditiva. Tem estudos muito interessantes, como esse que eu estou citando aí desse grupo italiano,
que eles avaliaram pacientes que tinham como primeira língua o inglês ou o italiano e como segunda língua formas de língua que, ao invés de ter, por exemplo, a escrita da esquerda para a direita, a gente poderia ter na horizontal também, mas da direita para a esquerda. E o que a gente observa é que, eu falei para vocês antes, que a gente tinha algumas alterações que elas já estavam presentes logo após o nascimento, e aqui a gente vê o contrário, que com o desenvolvimento das habilidades de leitura, a gente faria um treinamento da atenção visual. Então, nessas pessoas que têm como língua original línguas como o português, que a gente tem essa leitura na horizontal da esquerda para a direita, eu acabo tendo, perdão, uma atenção visual mais desenvolvida no hemicampo direito, e o contrário nas línguas que têm essa manifestação inversa. E se eu pegar pacientes que tiveram o desenvolvimento das duas línguas simultaneamente, foram alfabetizados, por exemplo, em persa e inglês, a gente não vê essa diferença de forma significante. Eles têm atenção visual difusa, tanto no hemicampo quanto no outro, não há uma preferência. Então, aqui é importante a gente chamar atenção para isso também. Existem coisas que elas são realmente congênitas, a gente já nasce com essa organização, e outras não. Elas são desenvolvidas conforme a gente vai desenvolvendo esses processos de leitura, e é importante a gente estar atento que existem as duas formas. Existem inúmeros estudos falando, então, sobre a via magnocelular. A via magnocelular é uma parte de um lugar anatômico, né? Uma via cerebral que integra a informação visual durante a leitura, é muito importante, mas que também está relacionada com a percepção de movimento, está relacionada com estímulos visuais precisos, estímulos visuais específicos. É muito importante a gente relembrar que, junto com essa percepção visual, com essa percepção de estímulos, a via magnocelular tem relação direta também com a organização dos movimentos oculares, particularmente com os movimentos sacádicos, que são micromovimentos rápidos que a gente faz durante a leitura. Outros palestrantes vão dar mais detalhes para vocês sobre isso. E já tem um certo tempo que foi proposto que as dificuldades de leitura teriam relações com essa via magnocelular, e desde que isso foi proposto, agora também no começo do século, a gente teve muitos relatos já, muita pesquisa sendo feita confirmando essa relação. Então, quando a gente testa nesses estímulos visuais específicos que ativam a via magnocelular, a gente vê alterações nas pessoas que têm dificuldade de leitura, com uma especificidade alta também. O que a gente vê lá, então? O movimento que estimula a via magnocelular são geralmente movimentos rápidos, a visão de movimento é toda focada aí. Então, existem estudos publicados mostrando que não tem correlação de alteração de potencial visual, de potencial de resposta, e em pessoas que têm dificuldade durante a leitura, a não ser que eu leve em consideração esses estímulos. Aqui naquele contexto que eu falei para vocês que a gente desenvolve ao longo da vida, a gente vê esse estudo de um grupo muito famoso, esse Kubowa, que diz o seguinte: se eu tentar avaliar crianças que têm dislexia, eu vejo diferença na resposta cerebral dessas crianças e na resposta cerebral de adultos, tanto comparando crianças com dislexia com outras crianças que têm um desenvolvimento normal, quanto comparando com os adultos também. Mas nas pessoas com desenvolvimento normal, a gente não tem essa diferença. Em outras palavras, já aos 10 anos, eu já tenho um funcionamento cerebral aproximadamente igual ao de um adulto, e nas crianças com dislexia, não, isso não é parecido com adulto e ainda vai precisar de mais anos para a gente desenvolver essas habilidades. Esses estudos funcionais mostram para a gente também uma relação com o córtex parietal posterior, que é onde é importante a gente ver essa correlação da leitura com a atenção, e sempre presente na literatura, essas alterações de atenção espacial. Eu vou falar pouco aqui porque não é nosso foco, afinal de contas a gente está falando sempre de processamento visual, mas é muito importante que vocês saibam que tem relação também com alterações auditivas. Como eu disse antes, foi inicialmente aí que a pesquisa se desenvolveu. E da mesma forma como eu falei do visual, é importante que os testes sejam feitos com estímulos específicos desse processamento. Existe também uma via magnocelular aí no contexto da audição. Se a gente fizer o teste com estímulos que não sejam relacionados a essas vias, a gente não vê correlação, mas sendo os estímulos adequados, a gente vê sempre.
E na maior parte dos casos a gente já sabe disso desde 1995, que testando para os dois estímulos, a gente costuma achar alterações tanto no auditivo quanto no visual. Tem muitos testes diferentes, existem inúmeros estudos feitos para avaliar essa parte da percepção auditiva, e a gente vê alteração em todos. Então, percepção de tom, teste onde o paciente precisa discriminar qual foi a duração do estímulo auditivo, modulação de frequência, detecção de intervalos. E quanto mais complexo, quanto mais alta a frequência do estímulo, mais a gente vai ver os resultados, tá bom? E é fácil a gente entender que se eu tenho dificuldade em discriminar sons que aconteçam com uma frequência muito rápida, isso vai afetar realmente a minha compreensão e o meu desempenho quando eu precisar entender as coisas. Então, não é apenas na leitura, tá? E nesses primeiros estudos da audição, a gente também foi descobrindo, assim como eu falei antes, na atenção, primeiro que tinha percepção visual instável, então muitos pacientes eles vão referir aí na clínica que os sintomas não são presentes o tempo todo, então muitas vezes os sintomas só aparecem em contextos específicos ou em ambientes específicos. Tem muito essa relação, de novo, com a atenção. E foram nesses estudos iniciais que a gente começou a ver essa prevalência de comorbidade, né, muito alta. Então, já existem estudos falando sobre distúrbios de ansiedade nesses pacientes, sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, comportamento antissocial, depressão e inúmeros outros. Eu vou falar um pouco de forma mais específica sobre alguns dessas comorbidades que na clínica a gente vê uma associação altíssima e realmente a gente pode ficar amparado na ciência que a gente vê que existe essa associação de forma muito importante. Então, transtorno de déficit de atenção, a prevalência de comorbidade é altíssima, quase 25%, mais de 25% em alguns estudos. E a gente vê lá que se eu pegar como grupo de estudos pacientes com transtorno do déficit de atenção, sem incluir aí comorbidade com dificuldade da leitura, eu tenho também uma literatura muito vasta mostrando que os pacientes com déficit de atenção têm também distúrbios do processamento temporal, tanto visual quanto auditivo. A literatura é muito vasta mesmo em crianças, mas a gente tem também literatura publicada com adolescentes e em adultos também, e a gente tem essa corroboração do que a gente vê na clínica com a literatura. E falando um pouco também aí na anatomia, existe uma teoria também de que essas crianças que têm essa prevalência, essa comorbidade, elas têm tanta dificuldade de leitura quanto o TDAH, existe essa hipótese do déficit cerebelar. Então, além da gente ver nas vias tradicionais, na via magnocelular, como eu falei antes, existem alterações também no cerebelo, que é uma parte do cérebro que tradicionalmente a gente pensava que tinha relação com movimentos, com a parte de coordenação motora. Hoje mais recentemente, a gente foi vendo que tinha muita relação também com a atenção, com a organização dos estímulos, e de fato, essas crianças que têm a comorbidade têm alterações fisiológicas aí no cerebelo. E tem também a tarefa que exige memória verbal. Quanto maior a associação e quanto maior o déficit perceptual aí, tanto na dislexia quanto no transtorno do déficit de atenção, maior são as alterações que a gente vê no eletroencefalograma. Às vezes a gente vê alteração só no grupo que tem as duas condições associadas, porque seriam realmente os pacientes que teriam essas alterações mais significativas. E, por outro lado, é muito específico do subgrupo que tem as duas comorbidades, eles têm alteração nessas tarefas relacionadas à atenção visual, à memória, e as crianças com transtorno de déficit de atenção, a gente costuma ver um padrão um pouco diferente, porque geralmente elas têm alterações difusas, né, em vários exames, justamente por causa dessa dificuldade de concentração. Outra coisa que eu acho muito importante dizer, hoje a gente vive uma situação em que grande parte das crianças que têm diagnóstico, precisam ou não de déficit de atenção, estão sendo submetidas a tratamento, e existem estudos, inclusive, avaliando se o uso da medicação faria alguma diferença, se teria alguma alteração significativa nesses exames de eletroencefalograma, e por enquanto nenhum estudo achou correlação. Então, se faz diferença, quando faz diferença para a pessoa com transtorno de déficit de atenção o uso da medicação, a gente ainda não sabe precisar aonde que essa droga está agindo. De fato, a medicação diminui o número de erros em tarefa de antecipação, vai melhorar a concentração, mas é por alguma via diferente, porque nesses estudos da região
relacionado com processamento visual, a gente não vê relação. Outro subgrupo muito importante de pacientes que a gente tem na neurovisão, eles podem chegar para a gente tendo ou não queixas específicas de leitura, são os pacientes com transtorno do espectro autista. Esse transtorno é muito associado à alteração perceptiva, então é fácil a gente compreender que haveria mesmo essa correlação. E tem também uma literatura bem vasta, aí no caso não é correlacionando com a leitura, mas dizendo dessa alteração no processamento visual nesses pacientes. É o sistema sensorial deles mais afetado, e em segundo lugar vem a audição, então confirma novamente essa percepção que a gente tem na clínica. Uma coisa muito interessante é que esses pacientes no espectro autista, eles têm uma dificuldade, uma das dificuldades principais deles é justamente na integração sensorial. Para que a gente consiga ter uma compreensão adequada da realidade, ter um bom funcionamento social, a gente precisa entender quando estímulos sensoriais diferentes tiverem origem na mesma fonte. E isso é um processamento temporal. Eu preciso compreender que, por exemplo, o som e o que eu estou vendo estão vindo no mesmo momento, porque é isso que me dá a informação de que é um estímulo da mesma fonte. E o que a gente observa é que nesses pacientes eles têm dificuldade nessa integração sensorial, muitas vezes com a audição e a visão, mas também com os outros sentidos. Um outro subgrupo de pacientes que a gente tem também aqui na neurovisão, não necessariamente vão vir com queixa de leitura, mas vêm com queixas visuais. As queixas visuais desses pacientes são semelhantes, a gente sempre tem fotofobia, percepção do movimento alterado. E nos pacientes esquizofrênicos, também de forma semelhante aos outros subgrupos, independente da relação com a leitura, a gente tem relatos desde 1998 de que esses pacientes têm um hipofuncionamento ou uma hipossensibilidade a estímulos que sejam interpretados pela via magnocelular, de forma mais específica através do exame de sensibilidade ao contraste. Então, desde 1998, a gente sabe que esses pacientes têm dificuldade na discriminação de contrastes, e existe um estudo muito interessante que foi avaliado esse exame de sensibilidade ao contraste através de 3 estímulos específicos. A ideia seria que um estímulo ele seria analisado exclusivamente pelo sistema magnocelular, outro estímulo exclusivamente pelo sistema parvo e outro que seria um estímulo misto, feito para estimular os 2 sistemas. E eu acho interessante esse estudo porque além de fazer essa correlação, né, anátomo-funcional, ele fez também uma correlação aí dentro do âmbito da psiquiatria, então foram aplicados questionários nos pacientes para avaliar se era um paciente com esquizofrenia leve ou se era um paciente com esquizofrenia grave, no sentido de impedir que o paciente vivesse uma vida comum, tivesse atividade de trabalho, conseguisse conviver em sociedade. E os resultados são, novamente, muito precisos. Os pacientes têm déficits de percepção e têm alteração de processamento nos estímulos, tanto do específico da via magnocelular quanto no estímulo misto. E a gente não vê essa alteração nos estímulos que vão acessar a via parvocelular. Então, é uma resposta bem definitiva e depois eles conseguem achar a correlação entre o nível de alteração, tanto na parte perceptual quanto na parte de processamento, e o estado social daquele paciente, os scores nos questionários de habilidade de conviver em sociedade, de manter uma atividade laboral, de ter a vida independente. E aqui, novamente, assim como a gente viu lá no TDAH, existem também avaliações para a gente ver o que acontece antes e depois da medicação. Nesse estímulo, por exemplo, nesse estudo, por exemplo, todos os pacientes faziam uso de medicação, antipsicóticos e afins, e com relação à medicação, a gente não vê correlação entre o uso da medicação e as alterações. Então, a gente espera também que as medicações atuem em outra via, outra parte do funcionamento cerebral. Por último, mas definitivamente não menos importante, tem um perfil de paciente também que difere um pouco, porque tudo que eu falei com vocês até agora tem uma boa correlação familiar ou genética, e a gente falou também que isso geralmente já está presente desde a infância, e nesse subgrupo de pacientes não. Então, eles são pacientes que sofreram um traumatismo craniano. É importante a gente dizer que não necessariamente precisa ter sido um trauma importante, então, às vezes, uma batida traseira de carro, alguma coisa leve que não exigiu hospitalização,
mas que é frequente a gente observar nesses pacientes com trauma craniano manifestações de alteração motor e sensorial. É muito frequente eles terem alteração emotiva, então transtorno de ansiedade, depressão, alteração de comportamentos significativos. E a gente vê aí, de novo, uma correlação desses sintomas, uma coisa que a gente vê frequentemente na clínica. Então, os pacientes que sofreram trauma, eles têm muita queixa de cefaleia, eles têm muita queixa de sonolência, dificuldade de concentração, e quase 70% deles vão relatar alguma dificuldade visual, sendo as mais comuns fotofobia, mas a gente vê também alterações oftalmológicas, como alteração de acomodação, convergência, de estereopsia, dificuldade nessas tarefas de percepção lenta e, novamente, dos movimentos sacádicos. Ao mesmo tempo, a gente vê também hipersensibilidade a sons. Então, o que a gente observa na clínica é que a gente vai vendo essas coisas que lembram a gente dos pacientes. Muitas vezes a hipersensibilidade a som é tão intensa que faz a gente pensar nesses pacientes do transtorno do espectro autista, que tem muitas vezes essa hipersensibilidade que impede a pessoa de fazer atividades de vida diária. Essa parte dos movimentos sacádicos alterados é muito prevalente, existe inclusive vários exames diagnósticos para serem feitos ali até no contexto de esportes, esses esportes, por exemplo, futebol americano, que tem muito trauma, muita concussão. Então, existem testes que vão avaliar ali rapidamente os movimentos sacádicos e, através desse exame, ele vai te dar a resposta se houve ou não concussão, se deve-se ou não preocupar com aquele paciente. E, novamente, sintomas muito parecidos com os sintomas que a gente vê os pacientes relatando nesses outros subgrupos. Então, embaçamento, dificuldade com multidão, dificuldade de interpretar cenas visuais complexas que tenham muita informação, restrição de visão periférica, déficit na visão de cores e dificuldades nesse rastreamento de objetos. Existem aí algumas alterações anatômicas mais específicas também, associadas ao trauma, e acho interessante a gente falar isso. A hipótese que nós temos é que existe aí uma desorganização, né, uma alteração difusa de vários processos cerebrais. Hoje a gente não vê mais o cérebro em subdivisões, como antigamente a gente falava da área da fala, da área da audição. Hoje a gente sabe que tem uma integração muito grande, e uma forma da gente confirmar essa hipótese é justamente a gente ver que esses pacientes que têm esses traumas, mesmo nos casos dos traumas muito leves, eles têm uma chance de ter demência muito maior. Então, existe realmente essa reorganização cerebral duradoura para esses pacientes, e muitas vezes eles mantêm essas queixas. Mesmo depois de alguns anos do trauma, eles não voltam ao estado funcional prévio. E é frequente que isso gere déficits tão significativos que a pessoa não é mais capaz de ter uma atividade laboral, de trabalho. Nos Estados Unidos existem muitos estudos descrevendo isso, inclusive no contexto de pessoas que foram à guerra e sofreram, às vezes, trauma por explosão, mesmo que seja indireto, e estresse pós-traumático também. Tem uma resposta bimodal, que é super interessante a gente ver no traumatismo craniano. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente espera, a equipe médica espera que existam algumas alterações, principalmente nos casos mais severos, né, de trauma. Nos casos mais leves, os pacientes ficam um pouco mais desassistidos. Mas é interessante a gente saber que, do ponto de vista do eletroencefalograma, eles têm uma resposta bimodal. Então, tem muitas alterações no primeiro mês após o trauma, depois a gente vê uma melhora parcial, e 3 a 4 meses após o trauma, a gente tem de novo queixas, de novo sintomas que aparecem e correlacionados também com a resposta no eletroencefalograma, e aí sim são mudanças que elas ficam permanentes. Então, muitas vezes esses pacientes ficam desassistidos, porque eles têm a melhora, eles recebem alta, não é feito nenhum acompanhamento, e às vezes um período mais prolongado de 2, 3 meses depois do acidente, quando eles começam a ter essas dificuldades, muitas vezes é difícil, inclusive, achar essa correlação entre o trauma que ocorreu há mais tempo e os sintomas que estão aparecendo naquele momento. É interessante a gente ver aí, ó, que em TCE muito leve, como eu falei, pequenos acidentes, pequenas quedas de própria altura. A gente vê, existem testes que avaliaram esses pacientes ao longo de um ano. Então, no primeiro, 1 mês, 6 meses e 12 meses após o trauma, quanto mais jovem for a pessoa, maior a chance de recuperação dela. Então, pacientes muito jovens, geralmente, eles têm essas alterações com 1 e 6 meses depois do trauma, com 12 a gente já não identifica mais.
enquanto que os pacientes mais velhos, mesmo 12 meses, as manifestações tendem a persistir e serem definitivas muito mais vezes. E, em conclusão, é isso que eu queria trazer para vocês, um pouquinho do perfil do paciente da neurovisão. Então, existe realmente uma prevalência muito alta de distúrbios relacionados à leitura, mas não necessariamente, e o que a gente vê é uma coincidência de sintomas, de queixas, mas isso acontece, isso se manifesta de forma parecida em subgrupos muito diferentes de pacientes. Isso era a conclusão que eu gostaria que vocês guardassem da aula de hoje. É muito complexo lidar com esses pacientes, porque além de terem vários subgrupos, existe uma interseção entre eles, então a probabilidade de comorbidade é muito alta. Tem esse estudo clássico que diz que se você identifica um distúrbio de leitura na criança, a chance dela ter outros déficits é 5 vezes maior do que as crianças que têm o desenvolvimento normal. E, de forma geral, não há um preparo muito bom, por exemplo, da parte dos profissionais de educação, porque a gente poderia, já esperando essa comorbidade tão alta, talvez tentar intervenções precoces que pudessem fazer diferença. Talvez faça sentido a gente começar a refletir se não vale fazer triagem. Identifiquei um distúrbio de leitura, vale fazer uma triagem mais completa dessa criança para ver se outras intervenções podem fazer benefício? E para isso a gente precisa dessa consciência. E é muito, muito importante no contexto da neurovisão uma equipe multidisciplinar, uma equipe completa, porque são coisas difusas mesmo, afeta várias modalidades sensoriais, tanto na parte perceptiva quanto na parte do processamento, e que significa que muitas vezes os pacientes vão precisar de intervenção a longo prazo, então a gente precisa tomar o cuidado de não falar em cura, de não falar em alguma solução fácil, mágica. A ideia é realmente um acompanhamento, um apoio para que essa pessoa consiga ter o melhor desenvolvimento possível. E chamar atenção para a importância dessa pesquisa, porque isso, com essas correlações, com essa compreensão, tanto do funcionamento, de como é atípico o funcionamento desses pacientes, dessas correlações anatomo-funcionais, isso vai ajudar no desenvolvimento também de intervenções que sejam eficazes, tanto no desenvolvimento das intervenções, como na avaliação da efetividade delas a longo prazo. Agradeço mais uma vez a oportunidade e deixo aí meu contato. Um abraço.